Augusto Melo não para, né? Até porque na campanha ele prometeu pelo menos 11 jogadores só no mês de janeiro. Por enquanto, 4 se apresentaram, mas tem mais 4 aí na lista do Corinthians. A começar pelo ponta esquerda, né? Pelo jogador de beirada, o Luiz Henrique, que hoje joga no Real Betis da Espanha. Ele está na mira do Corinthians, assim como do Flamengo e Fluminense também. Então o Timão tem muita vontade de contratar esse jogador, porque desde a saída do Roger Guedes, o Corinthians não conseguiu repor um jogador de velocidade pelos lados, então ele está na mira. Corinthians vem conversando com o clube espanhol para tentar encaminhar a contratação e vencer os adversários aí nessa disputa. Um outro jogador que está aí praticamente certo é o zagueiro Gustavo Henrique, revelado pelo Santos, passou por Flamengo, Fenerbahçe da Turquia e hoje joga no Valladolid, também da Espanha. Bom, o Corinthians quer muito este zagueiro, né? Já tem o Félix Torres bem encaminhado, também o acerto aí com o Lucas Veríssimo, mas gostaria muito de contar com mais um defensor. Tá tudo encaminhado, pode ser que em breve ele seja anunciado pelo Corinthians. Mais um jogador que o Corinthians teve interesse no finalzinho de dezembro, mas o Furacão disse que não iria negociá-lo, o volante Eric. O Corinthians chegou a fazer uma primeira proposta, o Atlético Paranaense disse que não, mas o Corinthians não desistiu, fez uma nova proposta aí na casa no valor de 32 milhões de reais, na informação do nosso colega Raul Moura. A informação dele é que esse valor, toda a proposta apresentada pelo Corinthians, interessou muito ao Eric e ao staff dele. Porém, o Atlético Paranaense continua irredutível, não quer liberar o jogador, portanto não será uma negociação fácil, mas o Corinthians segue aí tentando, conversando com o Furacão para ver se consegue trazer mais um volante, né? O Maicon fica, também tem o Fausto Vera aí, chegaria o Eric para reforçar o Timão, chegaria também com status de titular, né? E por último, e não menos importante, até porque o Corinthians precisa muito de um centroavante, Rafael Borré, o colombiano que também faz parte da seleção, atualmente joga no futebol alemão, ele está na mira do Internacional, o Internacional tem conversas avançadas por ele, mesmo sabendo disso, o Corinthians não desistiu, vem conversando, está estudando uma proposta para apresentar ao clube alemão para ter esse centroavante de 28 anos, tá? Então é isso. Corinthians segue firme no mercado, buscando jogadores para cada posição, mas principalmente um centroavante. Depois de que as negociações com Gabigol não avançaram, o Augusto Melo precisa apresentar esse jogador e aí o nome que ele gostaria é Rafael Borré. Vamos ver quem sai na frente, né, nessa disputa com o Internacional, quem consegue levar o centroavante, Mari. E você já me deu o gancho para a nossa tela, tá, Lili? A gente tem exatamente os números do Borré jogando no Werder Bremen, olha só. No ranking da equipe, ele é o 10º jogador com mais partidas, teve 13 jogos aí na conta. Não é o jogador que mais atua, mas teve 4 gols, é o segundo com o melhor número, 17 finalizações, o quarto com o melhor número, finalizações certas. Aí ele aparece no top 3 e ações na área rival aparece em segundo no ranking do time. Eu já vou acionar o Berton, mas eu queria te ouvir, Nath. O que você acha sobre esse jogador e essa necessidade do Corinthians de talvez buscar o Borré para essa posição? É um bom jogador, é um jogador que pode no futebol brasileiro render muito mais do que ele tem rendido no Werder Bremen. Então, assim, a ideia do Corinthians é boa. Uhum. Pensando numa tentativa de um Gabi que não deu certo, você olhar no mercado e tentar buscar um jogador com a qualidade ou próxima do Gabi, o Borré é um bom nome. O Gustavo Berton, você já está com a gente? Porque antes de entrar nessa conversa toda, de, enfim, Marra, Nath, a gente começar a debater aí esse reforço, a gente sabe que o Corinthians não está sozinho nessa briga, porque há mais tempo que a Lili, você já vem entrando ao vivo, Berton, falando sobre o Borré e a proximidade dele com o Internacional. O Corinthians entrou no jogo, nessa briga. Quem que está mais próximo, o Inter ou o Corinthians? Olha, Mari, é uma questão interessante, né? A gente até teria que... Aí a pergunta seria para o Frankfurt, para o Borré ou até, de repente, para o Werder Bremen. Mas eu vou tentar esclarecer como é que está a situação do Internacional. Ele falou, o Corinthians está estudando uma proposta para fazer para o jogador. Qual é a principal diferença em relação ao Internacional? O Inter já elaborou essa proposta, já apresentou e já se acertou. Tanto com o Frankfurt, com a Eintracht Frankfurt, quanto com o Borré. Tá tudo certo. Faltava a última perninha, que é o Werder Bremen.
Nesse último final de semana, o Inter enviou uma comitiva para Bremen, justamente para, vamos sanar isso aqui, vamos resolver o que tiver que resolver. Vocês liberam, lembrando que o Borré tem contrato com o Werder Bremen até o meio do ano. Vocês liberam ele agora no início do ano, ele vem para o Internacional. Foi isso que a comitiva colorada foi fazer na Alemanha. Quais são as informações que vêm de lá, pelas pessoas que a gente conversa? O Inter avançou nessa negociação com o Werder Bremen, que quer uma compensação financeira. Já se falou em 2 milhões de euros, depois essa pedida teria baixado um pouco. O fato é que o Inter está negociando com o Bremen, certamente vai ter algum valor aí na parada, para liberar o jogador. E eu quero propor um raciocínio rápido, Mário, para que a gente possa organizar exatamente essa questão de como anda essa negociação com o Inter. A comitiva colorada volta hoje da Alemanha. O voo é hoje, se é que, até pelas informações que tem, já estaria até retornando para o Brasil, tá? Não ia deixar para bater um martelo ou fazer um último ajuste no dia do voo. Não sei se você concorda comigo. Se era para ter um último acordo, uma última conversa mais importante, essa conversa foi ontem. Não ia deixar para o dia do voo para fazer isso. E pelo que a gente conversou e ouviu com pessoas ligadas ao Internacional desde ontem à noite até hoje pela manhã, há uma confiança muito grande do Inter de que o Borré será jogador colorado. Alguma informação vinda da Alemanha, eu não posso dizer que o jogador está contratado porque ele ainda não firmou o contrato, mas alguma informação vinda da Alemanha deixou a diretoria colorada e quem gira em torno do Beira-Rio muito confiante que o Borré será jogador do Internacional. Essas são as últimas apurações que a gente tem, essa comitiva está retornando da Alemanha e quem sabe a gente pode conversar mais de perto com os dirigentes colorados para ter esse anúncio que o Inter já esperava até ter feito no último final de semana, mas devido a essas complicações está atrasando um pouquinho esse anúncio do Borré. Boa, a gente tem então o lado do Corinthians e agora o Berton também trazendo esse lado do Internacional, que realmente já está há mais tempo falando sobre o Borré. Mário Marra, vale essa disputa? Porque o Inter e o Corinthians têm até essa rivalidade, né? Essa coisa meio histórica das duas equipes. O Borré é um jogador que vale essa briga de duas equipes tão grandes do Brasil? Vale. É um jogador importante, um jogador de seleção, um jogador vencedor. Eu entendo perfeitamente. Talvez para ele seja um momento interessante também de voltar para a América do Sul e tal. Eu acho que... Então, acho até estranho estarem só os dois na disputa. Sim. Porque é um jogador grande, é um jogador bom que pode fazer dar certo. E pelas informações, assim, eu também acho... O Corinthians deve estar falando... Qual que é a diferença? O Corinthians deve estar falando em mais dinheiro. E o Inter está falando em agilizar, porque o Inter já está lá, ou já até esteve lá. Vai depender, assim, o que vai ser mais importante no momento, né, para o jogador? Um projeto, ganhar mais... O projeto seria o Inter? Sim, porque o Inter já tem sequência de trabalho, tudo. O Corinthians também tem sequência de técnico, mas é uma mudança sensível na direção. Então, no elenco também. E elenco também, né? O elenco sendo mudado. Para mim tem 3 pilares que a gente tem sempre que observar numa mudança de ano para o outro. Mudou a direção, mudou o técnico, mudou o elenco. No Inter ficou a direção, ficou o técnico e o elenco está melhorando. No Corinthians ficou o técnico, o elenco está sendo modificado, pode ser que para melhor, claro. A gente vai ter que esperar. E mudou a direção. Pode ser que para melhor, a gente também vai ter que esperar, mas são 2 mudanças. Agora, sinceramente, será que ele, o Borré e o staff dele estão pensando nisso? Pode ser que não. Ele sabe, está cansado de saber quem é o Corinthians, está cansado de saber quem é o Inter. Pode ser que ele já tenha até uma definição lá, tal. Mas eu acho justa a briga por ele. Na entrevista coletiva, Lili, o Augusto, acho que ele dá a entender algo que, assim, isso aí não é uma informação, isso é uma interpretação minha e não sei se você concorda. Ele cita uma negociação de um jogador que, quando ele soube do Corinthians, ele até repensou, né, Marra? Mas pode ser o Luiz Henrique também. Pode ser o Luiz Henrique, é isso que eu tô falando, é uma interpretação. Esse jogador pode ser o Luiz Henrique, pode ser o Borré nesse sentido. Ou até um terceiro que a gente não sabe. Ou um que a gente não faz a menor ideia aí que o Corinthians está trabalhando nos bastidores, né? Mas o Augusto trata de uma situação de algum reforço que, quando escuta o nome do Corinthians, talvez repense para os movimentos aí de carreira do atleta.
É essa conversa que existe, Mari, porque realmente, né, quando ele fala assim, ó, tem 3 jogadores já bem encaminhados, um deles iria para outro clube, quando veio a proposta, o convite de jogar com a camisa do Corinthians, aí mudou de ideia, quer vestir a camisa do Timão, então a gente estava trabalhando com esses 2 nomes, né, tanto o Luiz Henrique quanto o Rafael Borré, porque de fato o Internacional está na frente, como o Berton falou, já tem a proposta, já apresentou, o Corinthians se interessou depois, o que eu consegui apurar é que o Corinthians primeiramente falou com os representantes do jogador e depois para falar com os 2 clubes alemães, tá? Então, por isso que o Internacional sai na frente. Só que quando o Augusto Melo dá uma entrevista falando sobre isso, que o jogador ali nos 45 do segundo tempo mudou a direção, mudou o foco e prefere jogar com a camisa do Corinthians, dá a entender que seja ou Borré ou Luiz Henrique, que também estava ali bem encaminhado com propostas de Flamengo e Fluminense. Agora o torcedor tá esperando, né? Porque de fato o Corinthians precisa de um centroavante, precisa de alguém ali para disputar vaga com o Yuri Alberto, porque não tem. Quem disputava com o Yuri Alberto era o Felipe Augusto, que saiu. Então precisa de um jogador para aquela posição. Agora a gente está aguardando para ver quando o Corinthians se pronuncia, né? Segundo Augusto Melo, tem coisas boas por vir. Agora, estreou, né, esse reality show que mexe um pouco com o brasileiro e eu tô adorando o climinha de jogo da Discord. Porque se a gente fala de um Corinthians tentando atravessar o Internacional, Berton, 30 segundos para você defender o Internacional, que também está tentando atravessar uma negociação que o Corinthians já teve interesse. Bora para a Discord, me conta. Pois é, Mari, é o Thiago Maia, né, o jogador que o Corinthians também já teve interesse, o Inter entrou na parada por esse jogador, a confirmação da diretoria que o Inter quer contar com o Thiago Maia, até a informação que a gente pôde apurar é que o Inter já tem, inclusive, uma conversa bem avançada com o jogador, tem esse interesse do Internacional em contar com o Thiago Maia e não inviabilizaria, por exemplo, a vinda do Fernando, que é um jogador que de 36 anos, volante também, né, rescindiu seu contrato na Espanha. O Inter estaria trazendo o Fernando e a vinda do Thiago Maia não barraria também a chegada do Fernando. Seriam 2 reforços que o Inter pretende anunciar para essa temporada. Então, se o Corinthians tentou atravessar o Borré, o Inter está tentando atravessar o Corinthians com o Thiago Maia e trazer esse jogador para o estádio Beira-Rio para contar com ele em 2024. Porque nessa questão de negociação, aí, obviamente, eu estou brincando aqui com os 2 personagens, mas eles já estiveram envolvidos também na questão do Robert Renan, né? Que até o Berton tá aí para daqui a pouco ter a apresentação do jogador. Que é um jogador que o Corinthians tinha interesse e não conseguiu amarrar a contratação. O Thiago Maia pode ser essa situação também, né? O Corinthians tentou ali dentro de um negócio, Nath, mas o Internacional talvez esteja com um pouco mais de maleabilidade aí para trazer esses jogadores, né? Eu acho que passa muito pelo que o Marra falou, né? Projeto, o interesse do jogador para a carreira, essa instabilidade e um recomeço do Corinthians pesa, assim como a camisa do Corinthians também pesa. Acho que os mercados são muito interessantes. O mercado do Inter é muito bom, né? Acho que desenha muito bem ali para deixar o time mais forte ainda para essa temporada. Eu ia falar para que vem, esqueci que já mudamos de ano. Já. E também o Borré vindo, para mim, ser titular. Ele não disputa a vaga com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, pela temporada passada, seria banco do Borré. Então, são movimentos dos 2 lados. E aí, esse é o mercado. O poder de barganha, o poder de compra, o poder de convencimento, de persuasão, o poder de projeto. Isso vai determinar o que o jogador vai querer. Ô, Berton, eu vou te liberar, então, porque aí você já fica na apresentação do Internacional, tá? A Lili segue com a gente pra gente focar um pouquinho depois, no na próxima Corinthians. vez que a gente for bater um papo com o Berton, se vai sair alguém de ataque. Tá. Porque já chegou o Alário, né? Então a gente segura, o Berton vai para a apresentação e depois ele volta com as informações. Fazendo o recorte agora do Corinthians. Isso que a Nath falou, talvez fosse o meu gancho para minha pergunta. Quando o Corinthians vai atrás de um centroavante ou de um jogador ali para frente, é um sinal negativo para o Yuri Alberto ou não necessariamente? É um sinal negativo, sim. Mas ele sabe disso, né? Que o rendimento dele foi abaixo. O grande destaque do Corinthians pensando em ataque durante boa parte da temporada foi o Roger Guedes. E aí ele saiu e na reta final do campeonato, por incrível que pareça, o Romero começou a fazer gol, um atrás do outro. Foi Gil e Romero, né? Pois é. Eu achei que ele ia falar o Gil. E o Yuri Alberto ficou assim... todo mundo sabe que ele pode render mais. O Yuri Alberto, quando sai do Inter, ele sai por um valor muito, muito alto. Uma venda, na época até do Paulo Brax no Inter, uma venda muito boa. Só que volta. E volta, assim, a gente sabe que tem qualidade ali, mas a gente sabe também que está demorando, né? Que precisa ter paciência, precisa
É preciso destacar também, o time ajudou menos. Quando ele tinha o Roger Guedes, ele não era o destaque era o Roger Guedes. Mas a tendência é que se os dois seguissem juntos, acho que ele ia fazer mais gol. Porque a bola chegava muito, que o Roger Guedes também carregava muito bem a bola. O fato é que hoje em dia é muito normal pensar que ele pode ser reserva, que ele deve ser reserva. Mas o Yuri Alberto tem bola para recuperar, Nath? Ele já demonstrou com a camisa do Corinthians que ele é capaz de fazer gol. Tá. A temporada retrasada, naquela reta final de Copa do Brasil, aquela virada Atlético Goianiense, depois o Fluminense, ele é participativo, ele tem uma participação fundamental, ele faz um hat-trick, né? Ele não fazia gol há não sei quanto tempo, ele começa a ganhar, então criou-se uma expectativa para a temporada seguinte. A temporada passada foi horrorosa para o Corinthians como um todo, coletivamente. Time que em toda a temporada teve muita dificuldade de se encaixar. O atacante, ele sofre com isso. E o Roberto também não ajudou. A fase dele não era boa. Eu vou fazer um paralelo com o Marcos Leonardo. O Santos também não tinha um coletivo tão bom, mas o Marcos Leonardo guardava. E o Roberto já não conseguia. Passa por confiança, passa por momento, passa pelo coletivo do clube. Ele pode render mais, mas continuo dizendo, se o Borré vier para o Corinthians, ele seria, para mim, o titular e o Roberto tentaria buscar a vaga. Ô, Lili, também vou te liberar, tá? Porque eu sei que você tem que se posicionar pra gente conversar ao longo do Sport Center mais pra frente. Então, um beijo, mas você volta, tá? Mário Marra, pensando nessas outras opções de ataque, Luiz Henrique também te agrada? Muito. É? Muito. É decepcionante ele não render mais jogando no Betis, ele não... Sim, mas é um processo meio natural também, né? A gente está falando do artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é o Paulinho, e que tinha bola para ficar por mais tempo no Bayer Leverkusen, mas voltou para o Brasil. Então, sim. O Gabigol, gente. Gabigol, a carreira dele no Brasil, super vencedor, tudo. É normal. É um jogador... A idade olímpica também, estar mais próximo do olhar do treinador, pode ser uma questão, né? Eu não sei se isso é determinante no momento, porque jogando lá, ele ia chamar muita atenção. Mas ele tem possibilidade de jogar com frequência nos clubes que procuraram por ele, né? Eu acho que seria um grande reforço para qual... Foram 3 os que procuraram, né? Fluminense, Flamengo e agora o Corinthians. Grande reforço. Do sistema defensivo, Gustavo Henrique também? Cara da Antalya. É que o Gustavo Henrique é uma interrogação, porque assim, no Santos ele surge muito bem. Só que ao lado dele, eu vou bater nisso, vamos falar que eu sou repetitiva, tinha o Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo é um zagueiro que potencializa qualquer jogador que joga ao lado dele. Vai ter. Ele vai estar lá. Então isso, para composição de elenco, para titular não, mas para composição de elenco é um bom nome. Agora, para ser titular absoluto, vai depender muito do rendimento dele. No Flamengo ele não rendeu. E tinha um time ajustado, tinha um time que ajudava. E no Valladolid ele fez algumas partidas, começou bem ali, depois começou a cair também, já começa a ficar no banco de reservas. Então é uma interrogação de como ele chega. E como eu disse, o Lucas Veríssimo do lado, ele potencializa muito quem joga ao lado dele. A gente vai atualizar mais de mercado da bola ao longo deste Sport Center, mas antes eu tenho que chamar um break rapidinho, mais um minutinho.